Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor aqui nesta noite? Amém. Aleluia. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos estar dando início a esse culto abençoado. Que o Senhor venha falar dos nossos corações nesta noite. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esse momento abençoado que Ele nos proporcionou para estar nesta noite. Aleluias. Senhor Deus e Pai, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, diante da Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Nos purifica-nos, Senhor, para estar diante da Tua presença nesta noite, Pai. Somos tão pequenos, não somos nada sem Ti, sem a Tua presença, Pai. Ah, Senhor Jesus, esvazia as nossas vidas nesta noite, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Derrama, Senhor, sobre a Tua igreja nesta noite, Pai. Bênçãos sem medidas, ó Pai. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar Teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui transbordados pela Tua presença, Pai. Ah, Senhor Jesus, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, ó Pai. Príncipe da paz. Aqui rendemos graças a Ti, Senhor. Fique conosco, Pai. Bem-vindo, Espírito Santo. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor e seja conosco nesta noite para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Aleluias. E nós queremos Deus. Não importa o que vão pensar de nós. Nós queremos Deus. Amém? Com palmas, igreja. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Nós queremos ativar. Não importa as circunstâncias, não importa nada. Nós queremos a Tua presença sempre, Senhor. Aleluia. Eu quero eu quero é Deus. Eu quero Deus. Nós queremos a Ti, Senhor. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar em mim. Eu quero Deus. Me que correria assim. Uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero Deus. Nós queremos a Ti, Senhor. Eu quero Deus. Não importa. Que desceu do céu, Ele é o poder de Deus, o príncipe da paz. Ele é raiz de Davi, Ele é o leão de Judá. Eu quero Deus. Quantos querem o Senhor aqui nesta noite? Aleluia! Não importa o que vão pensar em mim, eu quero Deus. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão de Judá. Não importa!
Teu nome falível Levanta as mãos, irmãos. como se está. Teu nome imutável Tu estás nesse lugar, Senhor. Tu estás nesse lugar, Jesus. Meu Deus, a palavra diz que o Senhor passava em alguns lugares e todos que tocavam em Ti eram curados, Senhor. Ninguém ficava da mesma maneira na Sua presença diante do Senhor. Jesus está nesse lugar, igreja. Feche os seus olhos. Se conecta com o Senhor. Você veio aqui para ter um encontro com Deus. Você veio aqui para ter certeza no seu coração que Jesus já estava aqui te esperando. Para ter certeza que uma palavra dele muda a sua vida, que um louvor, uma fé, uma adoração, mãos alçadas ao refúgio do Altíssimo, trazem libertação, trazem cura, trazem desembaraço. Você tem liberdade. Espírito Santo de Deus. A casa é sua, Espírito Santo. Nós somos seus. Você tem liberdade nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Tu és o Senhor dessa casa, Tu és o Deus desse culto. Tu és o Senhor dessa casa, dessa família, desse povo. Oh, le cantarô, barô, barô, barô. como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. As mãos para o céu, diga assim: eu creio, Jesus, que Tu és grandioso, que Tu és poderoso, que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, nós pensamos e nós necessitamos. E nós recebemos tudo, Jesus, que vem do Senhor. E nós cremos que esses momentos curam, que esses momentos tiram o medo, tiram a ansiedade, tiram o temor do amanhã. Obrigado por sua visitação, Espírito Santo de Deus. Dá um aplauso para Jesus de Nazaré, igreja. Celebre a presença dele nesse lugar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pode se sentar, povo bonito. Boa noite. Boa noite. Paz seja contigo. Fala assim comigo: Deus é bom. Fala, Willa, Deus é bom. Deus é bom. Fala assim: Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus é maravilhoso. Ô, gente, minha filha está grávida. Coisa boa, né? Ai, isso é bom. Já comecei a contar quanto tempo falta.
Estou escolhendo o nome. Tudo por minha conta. Estou escolhendo o nome. Eita lasqueira, Deus é bom. Se for menino, vai chamar de Carlos o Second. Menino com saúde, gente. Pode chamar de Carlos, tá bom. Né? Deus vai ser melhor para ele ou para ela do que para mim ainda. Em nome de Jesus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar agora? Oferta. Tem alguém aqui visitando hoje? Não. Todo mundo aqui de casa. Só o Henry. Fazia tempo que ele não vinha aqui, né? Vai fazer 2 meses que ele não aparecia aqui. Desde que ele nasceu. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos passar os envelopes aí. Pois nós vamos orar. Tem 2 motivos muito importantes de oração essa noite, para nós orarmos como igreja. Um é essa tempestade, esse furacão, né? Que a gente ora tanto para não atingir a gente aqui, né? Mas vem atingindo outros povos, né? Eu sei que essa região de Miami para cá é a mais densa, com mais gente, né? A situação em termos de número seria mais complicado se entrasse aqui. Mas eu vi uma vez, até uns 3 anos, né? Passou um furacão ali e ele ficou em Bahamas, lembra? Que ele não saía de Bahamas, ficou 2 dias ali em Bahamas. Aí algum mais crente que eu, ou menos crente que eu, não sei, postou uma foto assim, disse que era a mão de Deus livrando o furacão de entrar aqui na Flórida, mas segurando lá em Bahamas. Não é possível um negócio desse, né? Enfim, nós vamos orar por livramento, para as nossas vidas e por onde passar, e que a mão do Senhor proteja as pessoas. E depois nós vamos orar pelo Brasil. Gente, se a igreja do Senhor não influenciar uma nação, o sistema, então o sistema vai influenciar a igreja. E não tem. Eu posso me candidatar a presidente amanhã, vocês todos vão votar em mim, vão ou não vão? I hope so, pelo menos eu sei. Você conhece a história? Eu já contei aqui do cara que candidatou a prefeito, teve só um voto. Só o dele. Chegou em casa bravo com a mulher. Ela falou, meu amigo, os outros que não te conhecem, não votaram em você, eu ia votar? Mas não tem arma mais poderosa nas nossas mãos para influenciar do que a oração. Pastor, tem que agir. Tem que agir. Mas tem que agir pela fé, pelo amor, crendo que a mão de Deus é que arruma o caos, que pode trazer solução onde a gente não vê, que a gente não espera. Domingo que vem é dia de eleição. Você que tem seu título, que está em dia com seu título, vá votar. Ore ao Senhor, vá votar, vote. Não sei quem é o candidato da sua preferência, que tem no seu coração. Mas vote com consciência, vote pelo Brasil, vote com temor a Deus. Analise o quadro todo e vote com temor a Deus. Onde que tem princípios verdadeiros de Deus, e vote com temor ao Senhor. Com bastante temor a Deus. Analisa, vota, mas não deixa de votar. Mas ore pelo Brasil, porque nós precisamos crer, acreditar, profetizar que a mão de Deus vai trazer paz para o Brasil. Vai acabar com essa divisão. Gente, sempre teve política, sempre teve um lado, teve o outro, mas as coisas estão ficando cada vez pior. E assim, Jesus, você não quer chegar domingo aqui e falar, gente, a coisa está feia, não está? E vai piorar, viu? Né? A gente não quer ouvir isso do pastor da gente no domingo, no culto de domingo, em culto nenhum, né? Mas a grande verdade é que a Bíblia
não fala que as coisas vão se arrumar, não. Bíblia, palavra de Deus, diz que as coisas, que o amor de muitos esfriaria, vem tempos difíceis por aí, tempos complicados, e a gente vê essas coisas se avolumando. Se você olhar o espectro do mundo, você dá uma olhada no quadro que está sendo desenhado do mundo, fala, meu Deus, como que vai arrumar isso? Como que arruma isso? Quem que vai dar jeito nisso? Vai ter sempre um lado gritando, um lado barulhento gritando. Tem gente que fala assim, nossa, não podia nem colocar filho no mundo mais do jeito que as coisas estão andando. É assim ou não é? Mas a ordem de Deus é crescer e multiplicar-vos. Só que a própria Bíblia diz, como é que é? Quanto vai cair do seu lado? Sua direita, sua esquerda? Conta aí que eu sou ruim de número. 1.000 de um lado, 10.000 do outro. Mas você não será atingido. Quem você é não pode ser atingido. Aí sim, você pode desenhar a mão de Deus lá no meio dessa confusão toda, protegendo você, a sua casa, sua história, a sua vida. Desde que eu tenha vida com Deus e eu entenda que eu sou objeto de transformação no mundo. Eu preciso ser usado, me deixar ser usado por Deus. Eu não posso ir lá no Brasil agora fazer alguma coisa. Mas, então você pode pôr seu joelho no chão e orar pelo Brasil. Não pode entrar missionário na Coreia do Norte, senão eles matam. Não pode ir na Arábia Saudita, senão eles matam, entre outros países. É assim ou não é? Mas quem vai impedir a minha oração de entrar lá? Quem vai impedir a minha oração de ir para lá? Você não pode ir no Brasil. Talvez você não pode ir lá, você não pode influenciar, mas você pode orar. Vote, exercite a sua cidadania com temor a Deus, mas ore. Fique de pé no seu lugar. O local de votação é para frente de Miami um pouco. Eu vou postar essa semana, tá? Vou pegar o local, postar. Não é muito perto não, mas dá para ir. Você vai mais longe para ir na Disney de vez em quando, né? Santo e precioso Deus. O salmista um dia olha para o monte, para uma montanha gigantesca, meu Pai. E talvez ele vê aquilo tão grandioso na frente dele, tão majestoso, tão imponente, tão impossível de ser tocado, de ser influenciado, de ser removido. Que ele disse, onde eu olho para o monte, eu levanto os meus olhos. Eu vejo essa grandeza, me impressiona, mas eu me pergunto de onde me vem o socorro diante de coisas tão imponentes diante de mim. Aí a alma dele se lembra, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Pai, nós oramos primeiro diante dessa situação, desse furacão, Senhor. Meu Pai, nos livra a nossa casa, livra a nossa vida, tem misericórdia de nós. Meu Pai, mas livra também os povos vizinhos. Meu Pai, nós não queremos de maneira nenhuma nos alegrarmos quando vê que ele se desviou de nós e entrou mais para frente. Não, em nome de Jesus. Lá tem famílias, tem crianças iguais às nossas. Põe a sua mão, meu Pai. Põe a sua mão, Jesus. Meu Pai, e quantos testemunhos eu já vi aqui na nossa região mesmo, em tempo de furacão, de pessoas ouvindo a palavra, se entregando a Jesus, pessoas com medo. Que nesse tempo, em nome de Jesus, os profetas, as profetisas de Deus saiam à rua e vejam as oportunidades no momento de aflição, de falar do Senhor Jesus, de alcançar as almas. Nos livra, meu Pai. Livra as ilhas, livra Cuba, livra a Jamaica, livra a Flórida. Nos livra, meu Pai. E que esse livramento venha trazer glória para o seu nome. Senhor, nós somos brasileiros. A grande maioria de nós aqui é nascida no Brasil. O Senhor nos deu a oportunidade, a bênção de estarmos aqui hoje. Nesse país, nós somos muito gratos por isso.
mas que o meu coração não se esqueça da minha nação, da minha terra, da minha pátria, do meu povo que se parece comigo, que tem a minha cor, que tem o meu cheiro, que tem o meu jeito, que tem o meu sotaque, que come a comida que eu gosto. Tem misericórdia do Brasil, Jesus. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Meu Pai, a situação do Brasil hoje é como aquela montanha que o salmista olhou e viu. A situação é tão imponente, é tão maior que eu, é tão maior que nós precisamos da sua mão. Da sua mão, meu Pai. Meu Pai, usa o seu povo de verdade, aquele que é lavado e remido no seu sangue, Jesus. Usa talvez aquela irmãzinha na igreja que ninguém conhece. Aquele irmão que levanta de madrugada e ninguém sabe, para clamar, que ele clame pela nação, pela cidade, pelos governantes. Ouve essa oração, nós nos unimos a essa pessoa que de verdade, meu Pai, chora pelo Brasil. Nós repreendemos todo o espírito de violência nessas eleições, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo o espírito de mentira, de fake news, esse espírito diabólico. Nós repreendemos isso em nome de Jesus, o Senhor Jesus. O Senhor disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nada pode contra a verdade, nada pode contra o Senhor. Eu repreendo esse espírito de divisão entre o povo brasileiro. Divisão nas casas, divisão na família. Um culpando o outro, um com raiva do outro. Nós repreendemos isso em nome de Jesus Cristo. Toma conta do Brasil, meu Pai. Toma conta do Brasil, Senhor. Toma conta do Brasil. Meu Pai, coloca o temor do Senhor. O temor do Senhor no sistema judiciário do Brasil, meu Pai. Que o espetáculo pare, em nome de Jesus Cristo, no judiciário. E o seu temor invada aqueles homens e aquelas mulheres. Que esse espírito de politicagem que vem desde o descobrimento do Brasil, que se arrasta e invade Brasília, invade os palácios dos governos no Brasil, nos estados, nas cidades, que isso seja vencido pelo poder do nome de Jesus Cristo. De tirar vantagem, meu Pai, os políticos que estão lá são o nosso reflexo, eles são quem nós somos. Tem misericórdia de nós no Brasil como nação, meu Pai. Todos eles são sacados do nosso meio e colocados lá. A gente os critica tanto. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia. Tanta corrupção, tantos anos, séculos de corrupção. Uma nação sendo saqueada desde o descobrimento. Tem misericórdia, meu Pai. Um país que poderia de verdade ter prosperado e está cuidando do seu povo com decência. De verdade, sem politicagem, sem cabresto, sem mentira. Meu Pai, a imoralidade, Senhor. Espírito de imoralidade que parte dos governantes, que parte da liderança do Brasil e se espalha pelo país. Meu Pai, nós precisamos de modelos do Senhor, de gente de Deus, de verdade, modelando para as pessoas no Brasil. Meu Pai, é tempo de eleição, Senhor. É tempo de eleição. Nós conhecemos os seus princípios para nós, os seus valores. E esses princípios, esses valores do Senhor, nós ministramos no Brasil, na nação brasileira. Faz a sua vontade, o seu querer na nossa nação. Meu Pai, nunca, em nome de Jesus, nós repreendemos. Eu sei que o diabo é o Deus dessa era, é o príncipe dessa era, mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós ministramos isso para o Brasil. As escolhas, a eleição não vai ser resultado de querer diabólico, não, em nome de Jesus Cristo, vai ser a mão do Senhor.
A mão do Senhor. A mão do Senhor, a mão de Deus sobre o nosso país, sobre o nosso povo. Os seus planos para a nação brasileira, para as famílias brasileiras, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Põe sua mão, meu Pai. Meu Pai, e para quem não pensa assim, para quem pensa diferente de quem entrega a nação nas suas mãos, nós clamamos o seu alcance. Que o seu amor, o seu alcance, a sua graça, o Evangelho alcance a todos em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus encha os corações de temor. De temor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembre-se de orar essa semana, todos os dias, pelo Brasil. Todos os dias, para que a vontade do Senhor seja feita, os princípios de Deus se estabeleçam na nossa nação. Vamos orar pelas ofertas? Senhor Deus e Pai, obrigado pela sua mão, pela sua ajuda, por nossa saúde, pelas oportunidades. Nós devolvemos aquilo que é seu, meu Pai. Aquilo que é seu, que não é nosso, que não deve ficar em nossas mãos. 10% do que nós recebemos, para que o Senhor abençoe os 90% e eles se multipliquem, meu Pai. Meu Pai, se tem alguém aqui me ouvindo pela internet ou aqui, que tenha dúvida nessa área, tenha problema, tenha medo, Senhor Espírito Santo, fala o Senhor com ele, eu te peço em nome de Jesus, para que essa vida seja abençoada e cuidada pelo Senhor, meu Pai. Abençoa aqueles que estão em dificuldades, meu Pai, entra com provisão, com desembaraço e com milagres, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Pode ofertar com alegria no coração, pode se assentar. E abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu ia tomar. Terça-feira tem culto, pastor Branco? Não é não? Eu vou vir aqui terça-feira vigiar, ver se tem mais gente que no domingo. Mexer. Não espanta a mutuca da orelha dele, não. Todo mundo achou aí? Apocalipse, primeiro capítulo? Quem aqui já leu o Apocalipse inteiro? Levanta a mão aí. Você entendeu tudo que você leu? Não? É difícil, né? É um livro de revelações fantásticas, gente. O Apocalipse, e eu vou falar do João, do discípulo que escreveu o Apocalipse. O João. Ele teve revelações fantásticas. Imagina assim. A mesma coisa. Imagina, hoje está tudo muito globalizado, internet, todo mundo sabe tudo ao mesmo tempo, né? Mas imagina 70 anos atrás. 70. Lá numa cidade, lá no interior do Piauí. Vamos falar mal do Piauí aqui. A gente come capote, tem um franguinho lá chamado capote, gostoso todo, gente. Tinha um lugar que eu parava lá, chamava Piripiri, a cidade. Só para comer capote com arroz. É um franguinho caipira. Imagina lá no sertão do Piauí ou do Mato Grosso, 70 anos atrás, onde não tinha energia, as crianças cresciam ali, lá na roça, nunca iam à cidade, uma vez por ano, cidadezinha pequena, não existia televisão, não tinha energia, mal tinha um radinho a pilha, e calor, quente, nunca faz frio. O dia que fizer frio nesses lugares, mata todo mundo. Não tinha geladeira, não sabia nem que era isso. A criança nunca tinha visto gelo. Aí, alguém sai de lá e vem ali em Boston. Já tinha avião essa era, 60 anos atrás. Não tem culpa se você era pobre, mas já tinha.
Aí passava o inverno, eu não sei se vocês já foram lá para o norte, mas no inverno, naqueles estacionamentos bem grandes, tem ano que neva muito. As máquinas vão juntando a neve. Quando neva muito, as máquinas juntam a neve no estacionamento. Aí nevou bastante hoje, né? Aí, daqui uma semana neva de novo, mas aquele monte de neve não derrete. Fica lá de novembro até maio, até abril, né? Maio é muito. Aí neva de novo, as máquinas vão aumentando. Vira uma montanha. É assim ou não é? Estou exagerando? Fica alto. Aquela coisa absurda, de gelo. Aí você pega o cara de volta, ele foi lá, viu isso, aí você leva ele lá para Piripiri. Lá no Piauí, 80 anos, 70 anos atrás. Pega uma criança lá do interior de Piripiri e vai explicar para ela o gelo. Fala, o que é isso? O frio. O que é isso? Gelo, a montanha de gelo. O que é gelo? Ele nunca teve essa sensação. Você colocar uma pedra de gelo na mão dele, ele vai jogar fora, está machucando. Não tem como se explicar, é ou não é? Se não levar uma foto, um retrato, um vídeo, hoje é muito fácil. Então o Apocalipse tem muito disso. João tem essas revelações, né, alguns anos depois da morte e ascensão do Senhor Jesus, 2000 anos atrás mais ou menos, e ele começa a ter revelações do futuro, a ver. Deus começa a mostrar as coisas que aconteceriam no final, que até hoje ainda não aconteceram. Aí ele começa a ver avião de guerra soltando bomba. O que é isso? Isso é um gafanhoto. Aí ele começa a escrever de acordo com coisas que ele conhecia. Ele tem revelações de coisas que ele não imagina, mas aí ele associa com coisas que ele conhecia. Porque a gente vê o dragão, aquela coisa, meu Deus, o que é isso? São revelações futuras de coisas que ele não tinha como imaginar como era. Por isso, não só por isso, mas isso também dificulta a gente ler. Vamos lá. Primeiro versículo do primeiro capítulo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, ele viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vamos para o versículo 9, vamos adiantar aqui. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele estava nessa ilha por causa que ele estava pregando. Versículo 10. No dia do Senhor, achei-me no espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Uma voz como de trombeta, que dizia: escreva num livro. Por exemplo, se ele ouvisse de repente uma voz no microfone assim igual a minha, como é que ele ia descrever isso? É igual uma trombeta. Trombeta ele conhecia, microfone não. Não quer dizer que era um microfone, mas só para a gente pensar no contexto como o Apocalipse foi escrito. No dia do 10, no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Aí ele viu essa figura fantástica. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi,
caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Diga amém. Amém. Bonito, né? Tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Eu quando não conhecia a Bíblia, eu pegava e eu achava tudo tão estranho, tão antigo. Mas o livro de Apocalipse foi escrito por João durante o exílio dele nessa ilha, a ilha de Patmos. João foi um cristão extremamente perseguido por causa do amor a Cristo. Por causa da impetuosidade dele de pregar, mesmo sendo proibido falar do amor de Deus. E ele deveria ter morrido na mão dos seus perseguidores. Ninguém matou João. João morreu com entre 93 a 97 anos, o que era muito raro naquela época. Morreu velhinho. Mas tentaram matá-lo. Tentaram matá-lo de uma maneira muito cruel. A história, não a Bíblia, mas a história, os historiadores, um historiador muito importante, diz que João foi preso e foi jogado dentro de um tambor de óleo quente. Imagina, foi fritar João, gente. Foi jogado vivo dentro de um tambor de óleo quente, para ele morrer. Deus o livrou de lá. Imagina, num dia como hoje, num tempo como hoje, com tanto recurso, hospital, a cirurgia plástica, enfim, seria muito difícil uma pessoa sobreviver, mas Deus preservou João. João não morre. E tinha uma lei de dupla pena, alguma coisa assim, eu não esqueci o nome. Dos romanos, que se a pessoa fosse condenada, ela não poderia ser condenada 2 vezes pelo mesmo crime. Então ele foi condenado à morte e ele não morreu. Então quando ele sai dali, ele não está morto, eles não poderiam condená-lo de novo. Mas João tinha coragem de pregar, tinha o Espírito de Deus, tinha unção, tanto que ele foi condenado por isso. Falou assim: então já que a gente não pode matá-lo, a gente precisa escanteá-lo, a gente precisa escondê-lo para que ele não influencie tanto mais. Aí eles o levam para uma ilha distante, uma ilha onde eles exilavam as pessoas que eles queriam que saíssem de cena e não poderiam ser mortas. O leva para uma ilha pequena, que não tinha nada, horrorosa, só tem pedra, chamada Patmos. E ele fica ali até morrer. O problema, e de vez em quando eu falo isso, faz assim com a sua mão, ó. Tempo que eu não faço, eu acho isso aqui tão bonito. A Bíblia fala que Deus tem o seu nome escrito na palma da mão dele. Ele te sustém na palma da mão. Você está guardado na mão de Deus. Você precisa crer nisso. O problema é que quando você segura algo importante na mão, às vezes você aperta para não perder, né? Então, de vez em quando, Deus dá uma apertadinha para não te perder. Está doendo, é Deus. Você precisa acreditar que é Deus agindo na sua vida por algum motivo. É Deus. A outra coisa é que essa mão te esconde para os dois lados. Então você pensa que às vezes ninguém te enxerga, a oportunidade não te acha. Não, é Deus que está te escondendo e te guardando do mal. Só que pode te esconder de vez em quando, pode te apertar de vez em quando, mas ninguém pode te tirar de lá. Eles mandam João para esse exílio, achando que ele não iria influenciar mais, que ele não ia pregar mais, mas Deus encontra ele lá. E dá essa revelação incrível para João, que até hoje influencia as igrejas, influencia os povos, influenciou naquela época, muito mais do que se tivesse deixado João pregando. É por isso que Deus livra João. Ele tem esse encontro com o Senhor. Ele
ele é afastado da casa dele, do povo dele, da casa terrena, e vai mais perto para a casa do céu. E aí ele tem esse encontro com Jesus, ele vê essa figura. Ninguém tem uma revelação, uma visão de Jesus igual João teve. Do primeiro capítulo que nós lemos, a maneira como ele viu a pessoa de Jesus. Ele cai, ele perde os sentidos. Aí Jesus toca nele e fala: levanta, sou eu. Eu vim aqui para falar e para te mostrar algumas coisas. Fala comigo, revelação. Eu vim aqui para te dar revelação. Vim aqui para te falar o que vai acontecer, para você guiar a minha igreja como elas devem proceder. Então Deus sempre te acha, Deus sempre te encontra. Só que muitas vezes, muitas, não sei se na maioria, precisa ter umas tribulações no caminho. Tribulação, a gente não quer, mas a Bíblia diz que tribulação gera paciência, gera esperança, enfim. Gente, o ser humano, depois da queda, que somos nós, a gente sempre tenta o menor esforço para o maior prazer. A gente quer fazer o mínimo que a gente pode e ter o máximo de resultado sempre. Na vida espiritual, se não tiver uns apertões de Deus de vez em quando, a gente fica soft e a gente cai da mão de Deus, a gente se solta. Mas de vez em quando precisa de uns apertões de Deus na vida da gente, para que a gente tenha revelações. Fala comigo, revelação. Então tem algumas coisas sobre João e Apocalipse que se relacionam conosco hoje. Existem algumas coisas de João, que a gente vê em João, que nós nunca somos. Por exemplo, você nunca estará limitado demais fisicamente. Gente, eu imagino que João vivia com dores depois dessa fritada. Vivia com dores. Já não era um menino, era velho. Lá no final. Tem um pastor em Belém do Pará, da Igreja Quadrangular, pastor Emerson. Ele esteve aqui, nós fizemos um evento aqui em Coconut Creek, né? Vieram mais ou menos algumas pessoas se lembram, uns 100 pastores do Brasil, e ele veio e ele pregou. Ele não anda, ele anda na cadeira de rodas. Ele anda, ele levanta bem assim, com muita dificuldade, ele prega sentado. E ele tinha um trabalho no Estado, ele passou num concurso público, tinha um bom trabalho. Aí ele se converte, começa a estudar, ele é muito inteligente, ele queria virar pastor. E o pastor líder lá não queria ordená-lo pastor, por causa das limitações dele, não entendia aquilo. Ele vai numa convenção dos pastores, estão sendo consagrados, e ele pede para alguém colocar ele, era muita gente, por trás dos pastores, ele recebe a bênção lá de cima sem ninguém ver. Ele fala: eu sou pastor agora. E ele sai do trabalho dele e vai para a ilha de Marajó, um dos lugares mais pobres do Brasil. E ele fica lá alguns anos, ele pega 30 malárias, mas tiveram que tirá-lo de lá agora, senão ele iria morrer. Mas ele planta mais de 40 igrejas. Ele começa a plantar tantas igrejas lá, que não dá tempo de formar pastores. Ele começa a colocar menino de 18, 19 anos para pregar. Ele fala: você vai pregar isso aqui lá, tá? Porque não tem outro. De tanto que cresce, Deus o usa. Uma igreja enorme na ilha de Marajó. Ele tem uma bicicletinha que ele anda com ela na mão, assim, ó. Vocês já viram ele em algum lugar, pastor Emerson? Ele teve aqui, né? Aí tem uma coberturazinha assim na bicicletinha dele, e eles filmam, né, e gravam ele na ilha de Marajó, no meio da cidadezinha, assim, ó, dia de batismo, uma multidão atrás dele, ele com a bicicletinha, aquela multidão, daqui a pouco da cidade inteira na beira, ele batiza um monte de gente. Aí tiraram ele e levaram ele para Belém, Abaetetuba, do lado de Belém. Tinha uma igreja lá, um prédio enorme, não estava indo bem, a igreja estava para fechar, ele foi lá. Gente, tem um ano mais ou menos que ele está lá, não tem onde colocar gente naquela igreja. Com dores, com dificuldade. Ele veio aqui pregar para a gente, para desafiar os obreiros, desafiar as pessoas. Não deixe as dores te limitarem, as físicas, as emocionais.
Seja lá o que for, espanta a preguiça, espanta a tristeza, a frustração, fala, eu vou servir meu Deus. Nada pode nos parar. A sua bênção está desse lado, está do outro lado. Está do lado do meu chamado. Você nunca está totalmente isolado. Gente, João, a ilha de Patmos era onde era um nada, era o lugar do nada, mais ou menos umas 40 milhas de Éfeso, dentro do mar, ninguém ia lá, uma ilha pequena, só tinha pedra, morros de pedra, era uma manchinha no mapa, era um lugar sem atrativo nenhum, ninguém precisava ir lá, mas Deus te acha em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você já imaginou que tem sempre um olhar apontado para você? O olhar de Deus cuidando de você, aonde você estiver. E esse exílio emocional, existencial, ele pode pegar a gente de quando em quando. De vez em quando a gente se acha tão sozinho, no meio de tanta gente. E dependendo do seu temperamento, pior ainda, né? Eu sou assim. O dia que eu estiver triste, muito triste com alguma coisa, que eu estiver para baixo, eu preciso ficar sozinho. Eu preciso. Eu sei que tem gente que me ama, tem um ou dois, mas tem. E eles querem estar perto da gente, né? Eu lembro quando meu pai morreu. Quando meu pai morreu, meu pai entrou no hospital sexta-feira. Entrou no hospital não, entrou em... Meu pai morreu. Meu pai entrou no hospital, ficou 21 dias, o médico falou, olha, só um milagre para ele sair daqui vivo, ficou 21 dias. Aí numa sexta-feira ele morreu. A Ini estava grávida do David. Eu saí de casa e eu não falava com ninguém. Ela ficou em casa, grávida, de vez em quando eu ligava para ela, estou bem. Eu fiquei andando de carro. Andei na sexta-feira, o sábado andei o dia inteiro, no domingo eu não fui no culto. Eu não queria falar com ninguém, mas não é por nada, é a maneira que a minha cura acontece. Eu sou introspectivo. Quer povo sem graça, gente sem graça? Esse sou eu. Agora, a maioria das pessoas não são igual a mim. Precisa de alguém, precisa de um ombro amigo, alguém na hora da dor, na hora do trauma, na hora da tragédia, precisa de alguém do lado, e eu sei disso. As pessoas são assim, a grande maioria. E essas pessoas têm a tendência de se sentir isolada de vez em quando você está precisando e alguém não liga. E ninguém te liga. Eu já fui acusado na igreja uma vez de não ter ido orar por uma irmã que estava doente. Ela ficou doente, sarou, ficou uns 2 domingos sem ir na igreja, ela apareceu de novo com raiva de mim. Eu não sabia que ela estava doente. Me avisa, cabeção, como é que eu vou saber? E a pessoa se deprime. Mas Deus está te olhando. Deus está com você. É bom, Ele usa pessoas, Ele usa eu e você sempre, mas você nunca está sozinho. Eu ilustro isso com o Kaique. Do menino, uma vez a gente... Não sei se foi aqui na Flórida que nós íamos passear, ele era pequenininho, ou foi numa praia lá em New Hampshire. Era um dia de praia cheia, e você entra na água, e você começa a brincar, você vai indo para o sul ou para o norte, para onde a maré está indo, você nunca fica aqui o dia inteiro brincando, você está lá embaixo, é assim ou não é? Menino, então. Eu acho que foi lá em cima, que a água era fria, eu não entrava, né? Só esse que entrava, saia com a boca roxa lá de dentro. Aí eu tinha que ir lá buscar, então eu estava lá embaixo, eu ia lá, Kaique, brinca aqui, olha, ó, papai e a mamãe estão ali, tá? Então você vê quando você olha, tá ali. Aí a gente não tinha sossego, você não podia tirar o olho, porque daqui a pouco a gente estava lá perto de Miami. Mas umas 10 vezes, aí uma hora eu falei, eu vou deixar, maldade, né? Mas eu fiz. Você lembra, Ni? E ele foi brincando e foi indo embora. E nem lembrava que tinha pai, que tinha mãe, né? Não está nem aí, está brincando na água. Acho que uma hora depois ele lembrou, eu tenho um pai, tenho uma mãe. Aí quando ele olhou assim, cadê? Gente, o olhinho assim, até hoje eu lembro. Desespero, né? Estou sozinho, perdi. Aí eu deixei um pouquinho, fui lá para o trás. Aí eu fui lá e peguei ele. Mas o que aconteceu ali? É o que acontece com a gente. A gente pensa que está sozinho, pensa que está perdido,
pensa que não tem mais jeito e não sabe que os olhos de Deus estão sempre velando por nós. Que a mão de Deus está sempre protegendo, sempre cuidando. Nunca se afastou de você. Deus te perseguiu a vida inteira para te colocar aqui hoje, sentado, salvo, crendo em Jesus, esperando Ele voltar. Dá um aplauso para Jesus, por favor. Se Deus acha João em Pátimos, acha Moisés no deserto, a Daniel vê o ancião de dias no exílio, Ele acha a sua vida onde você estiver. O salmista fala: para onde poderei eu fugir do Senhor, da presença de Deus? Lugar nenhum. E Deus sempre pode te libertar, não interessa quão amarrado você está. Está dentro de uma lata de óleo quente, gente. Você quer imaginar como é que foi isso? Chega em casa, esquenta a gordura bastante e põe o dedo dentro. Não, faz isso não, pelo amor de Deus. É o pastor que falou. Tem momentos como o que a gente viveu hoje aqui, por uns 15 minutos, no louvor. A igreja. Toda vez que você exalta, que você adora o Senhor Jesus, Ele está ali. Deus habita entre os louvores. Mas tem um dia que a música serve para isso. Desde a da Bíblia, lembra de Saul? Lembra que Davi cantava para espantar a capeta de Saul? Para que ele se acalmasse? Nós somos corpo, alma e espírito, nós temos emoções, nós temos uma crosta de emoções dentro de nós, e Deus habita no nosso espírito, no lugar mais visceral, mais dentro da sua existência. Só que esse homem espiritual que eu tenho dentro de mim, que você tem dentro de você, às vezes ele fica afogado, amarrado, tampado, escondido pelas nossas dores, pelas frustrações, pelos medos, pelas alegrias, pelas conquistas. A gente abafa, afoga esse homem espiritual dentro da gente. A gente tem que vir para um culto como esse, Deus manda a gente se congregar, e a gente chega na hora do louvor, chega na hora que você abre o coração, adora a Deus, levanta as mãos, nem que for por 5 minutos, uma música só, mas entrega seu louvor, sua adoração para Deus. De repente, aquelas emoções se abrem, e aí o Espírito é tocado, pela palavra, pela adoração, pela oração, por aquela música, por uma nota do instrumento, e aí você é tocado no seu espírito. Você é liberto das suas emoções. A gente precisa desses toques de Deus, desses desamarrar de Deus na vida da gente. E esses momentos geralmente vêm em comunhão. É quando a gente está junto. Nós estamos aqui. Ou então você está sozinho, viajando daqui para Orlando, você coloca um louvor bem alto e você começa a cantar e de repente você chora. São os momentos que o homem exterior se abriu para o seu espírito ser tocado. Você pode, você precisa disso. Deus pode fazer isso com você. Não interessa quão amarrado. Lembra Paulo e Silas na prisão? Correntados para serem mortos. Eles começam a louvar o Senhor Jesus. O espírito é tocado, um milagre acontece. Gente, as maiores curas em reuniões, em igrejas, em concentrações de fé, elas não acontecem na hora que você põe a mão. Deus fala para a gente colocar a mão, para ungir, para a pessoa ser curada. Mas elas acontecem muito mais no momento de louvor e adoração a Deus. Porque é ali que a libertação acontece. Doença não é de Deus. Diga amém. Doença não é de Deus. Você ser livre, ser liberto disso. E você nunca é velho demais. João tinha mais ou menos 85 anos na ilha de Pátimos. Isso me diz que não interessa quanto tempo faz que você não sente nada. Quanto tempo faz que você não é tocado. Quanto tempo faz que você fala assim: nossa, Deus hoje falou comigo. Falou no meu coração. Tenho muito testemunho. Às vezes acaba a pregação, a pessoa que passou, ou me liga amanhã:
Pastor, você não sabe, Deus falou comigo, eu precisava dessa palavra, e uma hora, um momento, em algum lugar na rua, por aí, tem os ouvidos abertos. Então não importa quanto tempo faz que você não tem isso, que você não recebe isso, que você não sente isso, sempre há tempo para você. Gente, João foi levado para a ilha de Pátimos para ficar isolado, para perder influência, já que eles não podiam matá-lo mais. Não era para nada disso ter acontecido. É lá em Pátimos, velhinho, isolado, que Deus vem e entrega o Apocalipse para ele. Apocalipse, essa bênção. E outra coisa, nunca se satisfaça com a revelação de ontem. Deus é um Deus de novidades. Deus é criador e criativo. Quando foi a última vez que você teve a certeza que Deus falou com você? Hoje talvez não seja uma palavra, aquela, Deus falou comigo hoje. Seja uma de alerta, para que você venha e receba a palavra com fé no seu coração, toda vez que você vier para a casa do Senhor. Porque é pela fé que a gente recebe. Pela fé que a gente recebe. Deus sempre tem mais. João cai como morto, sem consciência aos pés do Senhor. Acontece algo novo com ele. Nada na Bíblia indica que João já passou por algo, tenha passado por algo assim. Eu sempre que oro pelos nossos filhos, sempre eu oro para que eles tenham experiências com Deus. Experiências com o Senhor. Precisa ler Bíblia, precisa estudar a palavra, precisa participar, precisa ter comunhão, mas precisa ter experiências com Deus. Chegar em casa e falar, mãe, Deus falou comigo. Gente, a coisa mais linda do mundo é ver uma criança ser batizada no Espírito Santo. É assim, é fora desse mundo, de tão lindo que é, de tão puro, de tão intenso. As crianças quase nunca fingem, é assim ou não é? A criança fala a verdade, até demais às vezes, né? Davi era pequenininho, no colo da Eni, ele já falava. Chegou uma senhora, vou falar que quem é, não tem gente aqui que conhece ela de Boston. Chegou perto dele e falou, ai, que lindo, ele era bonitinho, depois que ficou esse vareta aí. Falou, você é tão lindinho. Ele falou, você é tão gorda. No colo da Eni, eu só saí para lá assim. Oh, meu Deus do céu. Eu oro para que os nossos filhos tenham experiências genuínas com Deus. Chega em casa e conta para a gente. Deus falou comigo, eu chorei. Eu fui no acampamento, pai, eu chorei. O Davi levou o menino amigo dele para o acampamento, família complicada, ninguém lá conhece o Senhor. Aí ele chegou, quando eu fui pegar, o ano passado ainda, quando eu fui pegá-lo no acampamento, primeira coisa que ele falou, antes de eu perguntar se ele gostou, ele falou, eu chorei muito. Eu falei, chorou por quê? A hora que o pastor colocou a mão e orou, eu comecei a chorar. Fiquei tão feliz. Que a minha oração é que nossos filhos tenham essas experiências com Deus, que os fundamentem, que os firmem na fé. Alguém vai falar um dia, Deus não existe. Fala, existe, ele já falou comigo, ele já tocou na minha vida. Amém. João tem essa experiência com Deus. A Bíblia não manda a gente sentir nada em lugar nenhum, mas é bom sentir, não é? É bom essas experiências com Deus. Renova a nossa fé e nos fortalece. Deus sempre tem mais. Nós precisamos de uma revelação fresca para esses dias. Louvor, sobe aqui, por favor. Onde não há revelação, não há esperança, gente. Onde não há revelação, não há esperança. Onde não há revelação, não há consolo. Onde não há revelação, não há mudança. A gente dança, né? A gente canta, eu vou viver uma virada, mas a gente não gosta de mudança. A gente gosta de conforto. A gente muda quando é empurrado, forçado, ou quando tem uma revelação do Senhor para a nossa vida. Fica de pé no seu lugar.
Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Feche os seus olhos. Abraça-me. Vamos falar com o Pai. Abraça-me com teus braços de amor. Essa visão de João é parecida com a visão de Ezequiel, onde ele vê que tem um trono. Feche os seus olhos. Imagina o céu de Deus. Imagina lá o terceiro céu, como diz Paulo. Imagina o lugar onde Deus habita. Esse lugar de onde Jesus veio para caminhar entre nós. Mas para lá ele voltou. Existe um trono nesse lugar. Existe um trono. Talvez ele não seja igual esse trono que a gente conhece, mas Deus diz assim, que é para a gente entender, existe um trono. E existe, imagina, faça a figura desse lugar na sua mente. E nesse trono existe alguém sentado, existe um rei. Existe um rei nesse trono. E trono com rei sentado me diz de governo. Fala de controle. Fala de poder. Fala de direção. Fala de leis. Existe um trono. E existe um Deus assentado nele. Meu Pai, como eu creio nisso, Senhor. O mundo pode estar de pernas para o ar. Nós oramos pelo Brasil hoje. O mundo, guerra, temores de guerra, fenômenos da natureza, tanta dificuldade, vírus, doenças. Parece que não tem controle, mas não é verdade. Existe alguém no trono. Existe alguém no controle, de uma maneira que a gente não entende, não precisa entender, só precisa acreditar e descansar. Ele está cuidando de tudo. Existe alguém no trono da sua vida, no controle da sua vida, da sua casa, da sua história. Você não se perdeu até hoje, você não foi consumida até hoje, porque esse Pai esteve sempre olhando por você nas praias da vida, quando você olhava e não via saída, não via ninguém para ajudar, mas de alguma maneira deu certo porque o Pai apareceu. Ainda com os olhos fechados, pede para Deus te dar uma revelação. Ele deu para João, ele deu para Ezequiel, ele dá para você. Agora olha, pelos olhos da fé, existe um trono,
Existem anciãos depositando as coroas diante desse Deus. Agora, ainda com os olhos fechados, olha para o lado desse trono, para a direita desse trono. Existe um outro trono. Tem alguém sentado nesse trono que se parece com você. João, quando tem a visão, ele diz que vê alguém como um filho do homem. Ele tem um corpo, ele subiu com um corpo igual ao seu. Ele foi o filho do homem que venceu, que morreu por você, está à direita nesse trono, sentado, intercedendo por você, estendendo as mãos para te abençoar, para cuidar de você, cuidar da sua casa, para te livrar, para te dar livramento, que nem sustos você passa. Essa mão que te abençoa tem marcas de cravos nela. Essas marcas foram por você. Jesus, fala com ele, fala com ela, meu Pai. Tem gente aqui esperando resposta. Tem gente aqui precisando de um renovo para voltar a acreditar. Acreditar no sonho, no projeto, seja lá o que for. Tem gente aqui que tem dores físicas, dores emocionais, buracos existenciais na vida, que trazem desânimo e que não o deixam mais te servir. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Deus te encontra hoje na sua ilha de Pátimos e fala: sai daí, eu quero te usar para a minha glória. Não importa quem você é hoje, tudo que você passou, quanto tempo faz que você não ouve a minha voz, eu quero te usar. Feche os seus olhos. Não é porque eu quero manipular você, não. Porque eu quero que você se concentre, que você fale com Deus, que você entenda que Jesus está aqui. Como eu creio que Jesus está nesse lugar. O Espírito de Deus passeia entre nós. Isso não é um conto de fadas, isso não é um conto da carochinha, isso não é um livro de história, isso é palavra de Deus. Quantas vidas mudadas, transformadas através da história, quantos milagres. Você é um milagre. Jesus está aqui. Trazer revelações para você, vai falar com você aqui, vai te dar um sonho essa noite, um sonho de Deus para a sua vida. Tem gente aqui que vai amanhecer amanhã com um sonho espiritual para contar. Tem gente aqui que vai ter questionamento essa semana de decisões a serem tomadas e não vai ter certeza do que fazer. Deus vai revelar para você. Gente aqui que lida com um problema há tanto tempo, ou ele acabou de acontecer, ele é tão maior que você. Ele é como a situação do Brasil hoje, que a gente vê aquela enormidade. Existe um Deus no trono, existe um Deus no controle. Ora ao Senhor e descansa nele. Seu casamento tem a mão de Deus, os seus filhos têm a bênção de Deus, a sua saúde é do interesse de Deus, a sua prosperidade é do interesse de Deus, a sua legalização aqui é do interesse de Deus, senão ele não teria te trazido aqui. A palavra dele diz que o mundo é meu e tudo que nele há, fronteiras são coisas de homem. Você é legítimo aqui, você é legítimo aqui, Deus vai te abençoar, você vai sair do outro lado em nome de Jesus Cristo. Não importa quanto tempo faz que você não ouve, que você não sente. Eu vou orar para que você sinta. Você tem experiências com Deus, de hoje para amanhã, em nome de Jesus. Espírito Santo fale com você, e você não tenha dúvida de que foi Deus que agiu. Espírito Santo, unge esses ouvidos, meu Pai. Unge esses sentidos, o gosto, o cheiro, o toque, o ouvido, para que ele e ela perceba quando o Senhor chegar, para falar, para tocar, para cuidar, para dar direção, para que nós vivamos de glória em glória, além da palavra, de experiências com o Senhor.
ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Abraça os meus filhos, Senhor. Abraça a minha casa. Com teus braços de amor, Abraça essas famílias. Abraça minha esposa. Abraça os meus irmãos. com teus braços de amor. Aleluia. Um aplauso para Jesus, igreja. Fala comigo, Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom e me encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Terça-feira tem mais. Pastor Valdivino. Gente, tem célula dos jovens. Começamos as células dos adolescentes às quintas-feiras. Tá? Leva seu filho, leva sua filha. Eles sabem onde é, ela sabe onde é. Vamos agitar os nossos jovens. Vamos orar para que eles tenham experiências lá com Deus. E essa semana, por favor, orem pelo Brasil todos os dias. Orem pelo Brasil todos os dias. Bota a mão direita para o céu assim. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e o doce caminhar com o Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para sempre. Quem crê diz, vamos em paz. Agora foi, agora foi. Que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, andar meu amor, Deus o coração. Achei que ele não ia vir, não. Achei, Alexandre. Assim, a grandeza do meu